Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e nessa ocasião especial desejo ter um momento com Deus com você. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos diante de Ti para Te cultuar, para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus e que nós desejamos Te buscar cada vez mais. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, pronto a nos ensinar, pois estamos de coração humildes, desejosos de aprender com Ele. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é um tema bastante interessante, tá? Como prometido ontem. O tema de hoje é tempo de avaliar. E aí, como é que você tem gastado o seu tempo? Você avalia as coisas que já passaram? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, o livro ali do autor Salomão. Chegou ali na velhice, ele fez algumas ponderações, algumas avaliações e tirou conclusões a respeito de muita coisa. E hoje nós vamos aprender com ele nessa ocasião. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz assim, ó: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A gente sabe que o ser humano, por conta do pecado, ele não vive muito tempo. No máximo ali seus 80, 90, e quando dura bastante, 100, cento e poucos anos. Mas aí o que a gente tem que fazer é procurar viver esse pouco tempo que nos é ofertado da melhor maneira e forma possível. Para isso, é preciso que a gente faça algumas avaliações para evitar cair na besteira de cometer os mesmos erros com o passar do tempo. Porém, a gente sabe que avaliar nem sempre é uma tarefa agradável ou boa. Avaliar implica em você olhar para trás e, de certo modo, ser sincero consigo mesmo. Quando essa palavra avaliar por si só já não é uma palavra muito, vamos dizer assim, bem vista. Ou quando você lembra que era criança, você tinha um certo receio e pavor de avaliação surpresa, não é mesmo? Pois é, imagina quando o assunto é avaliar a nossa vida. E aí, a meditação de hoje separou algumas perguntinhas, alguns questionamentos que a gente deve fazer no processo de avaliação. E aí, eu vou meditar com você nessas perguntinhas. A primeira pergunta é: assuma seus erros. Isso é algo muito difícil para o ser humano. Assumir os seus erros, você aceitar que falhou, que errou, requer, de certo modo, muita maturidade, muita sabedoria, muita humildade. E isso você só vai conseguir andando na presença de Deus. Segundo questionamento que a gente pode fazer nesse processo de avaliação é: não guarde ressentimento de outra pessoa envolvida no processo. Às vezes a gente sabe que algumas coisas acontecem e a gente chega à conclusão que teve alguns terceiros envolvidos que culminaram naquela situação. E aí muitas vezes a gente pensa: rapaz, mas se não fosse fulaninho tinha dado certo. E a gente fica alimentando esse rancor, esse ressentimento, sendo que isso não vai mudar em nada, não vai agregar em nada. Você vai viver uma realidade que Deus não deseja para a sua vida, querendo, de certo modo, uma punição para aquela outra pessoa que, aos seus olhos, foi responsável pelaquela situação, sendo que também não vai acontecer nada com ela. Então não nutra rancor, ressentimento, porque isso também não vai resolver o problema. Terceiro questionamento: não desista, recomece. Aqui ela trouxe uma citação de uma pessoa bastante conhecida, Henry Ford. Ele diz que os fracassos são oportunidades para novos recomeços. E é bastante interessante isso. Quando a gente para avaliar, a gente, quando fracassa em alguma coisa e que vai tentar de novo, a gente já vai tentar uma nova abordagem, procurando novos caminhos para evitar o resultado ocorrido na situação anterior. E de maneira cômica, quando eu estava meditando, eu lembrei do seguinte aspecto: hoje eu sou uma pessoa completamente feliz no meu casamento, mas antes de estar nessa realidade, eu tive que quebrar a cara várias vezes, tentando e tentando encontrar a pessoa certa, e falhando, até que depois de muitas avaliações, eu pude
analisar e chegar na pessoa correta que Deus preparou para mim. E hoje eu sou uma pessoa realizada nesse aspecto. Outra coisa interessante, lembre-se que Deus pode transformar maldições em bênçãos. Quando eu vi esse questionamento aqui que a gente deve fazer na avaliação, eu lembrei de Pedro. Pedro passou por uma grande frustração, uma grande decepção na vida dele. Ele achou que tinha aquilo que era necessário para honrar e glorificar Jesus. Porém, infelizmente, quebrou a cara. Passou por uma situação triste, mas tirou lições e voltou mais forte, reconhecendo ali as suas limitações. E, por último, temos que lembrar que, após fazermos todas essas avaliações, elas podem ser um pouco dolorosas, mas isso vai valer a pena. Sabe por quê? Porque você vai estar, de certo modo, se preparando para ter um melhor aproveitamento de tempo. E não tem nada melhor do que aproveitar o tempo, porque a gente entende e a gente já percebeu que a história desse mundo está com os dias contados. Se eu e você usarmos de maneira leviana, de maneira mal o nosso tempo, infelizmente a gente vai colher algo que não vamos querer. Algo que a gente, de certo modo, vai se arrepender. Então, para que essa não seja nem a minha, nem a sua realidade, que a gente possa avaliar como a gente tem utilizado o nosso tempo e tirar lições para assim viver de maneira agradável aos olhos de Deus o nosso tempo. Tá bom? Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Hoje foi maravilhoso. Tempo de avaliar. Aproveite e tire o dia de hoje, avalie o seu tempo. Veja onde você tem acertado, onde você tem falhado. E outra, não se esquece, a vida nessa terra é passageira. Então aproveita bem o teu tempo, tá bom? Papai do céu te abençoe no dia de hoje. Nosso encontro está marcado para amanhã. Então não se atrasa, tá? Não vai fazer qualquer outra coisa. Vem junto comigo ter um momento com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.